O pecado consiste em não obedecer e não se conduzir na direção de Deus. Tem muita gente dentro de igreja, de religião, que pensa porque está vivendo a vida religiosa, estão sendo santos, estão indo para Deus. Com toda a vida religiosa, muitos estão desviados da direção da palavra de Deus. Aí já constitui o pecado. Você pode estar bonitinho, vivendo a formalidade religiosa, andando na postura de crente da religião evangélica, andando na formalidade, no usos e costumes da religião. Se você não tiver o entendimento da verdade do evangelho, estiver andando em doutrinas contrárias, você está em pecado, você está em maldição, você está afastado de Deus, você continua dentro da vida sem Deus, com toda a tua devoção religiosa. Está entendendo isso? Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vida com Deus é questão de conhecimento e entendimento. Não é questão de formalidade e postura de vida religiosa. Está entendendo isso? Então, meus irmãos, o povo precisa entender o que é pecado. E pelo povo não ter o conhecimento de Deus, estão sendo escravizados dentro de proibições, ordenanças, pelos homens que dominam sobre o povo, dentro do sistema religioso, onde o povo é dominado pelo sistema, a vida do povo é dirigida pelo sistema. O homem vive perdido, escravizado, dentro de uma religião, com o entendimento corrompido, pensando que está servindo a Deus, pensando que é de Deus. Eu sou santo, porque eu me visto assim, eu sou dessa religião, vivo essa postura, vivo esse padrão, meus usos e costumes é esse, eu não como isso, eu não visto isso, eu não bebo isso, eu sou santo. Você sabia que a maioria das almas que vão se perder estão dentro das religiões? Vou repetir novamente. Você sabia que a maioria das almas que vão para o inferno são as que estão dentro das religiões? Não importa qual é a religião. A maioria das almas que vão para o inferno estão dentro de religião. Quantos e quantos e quantos e quantos milhares de pessoas estão dentro das religiões? Presa cada um dentro da sua regra do sistema. O cara que é evangélico, a pessoa que é da religião evangélica, ela vai viver na crença, na formalidade, no entendimento, na doutrina da religião evangélica. Aquele que está dentro do catolicismo vai viver dentro da tradição, da crença, da doutrina da religião católica. E por aí vai. Os que estão dentro da Sociedade de Torre de Vigia, os mormons, testemunhos de Jeová, os budistas, os espíritas, cada um vai viver de acordo com as regras, com as normas, com o critério de suas instituições religiosas. E aí existe a grande separação de pessoas no mundo. Não é para Deus, é para a religião. O católico é um caminho, o espírita é outro caminho, o evangelho é outro caminho. O evangelho não, o evangélico. Eu quero corrigir isso aqui e fazer uma observação. O evangelho não é uma religião evangélica.
Jesus não chamou ninguém para ser evangélico. Nós temos que ser cristão, discípulos e seguidores de Cristo, não de religião ou de igreja evangélica, nem de religião cristã. Está entendendo isso? O evangelho não é uma religião ou igreja evangélica. É uma informação que nos leva a Cristo para que sejamos discípulos dele, cristão. Então, meus amados irmãos, há um só caminho que leva o homem a Deus. Há um só meio. Há uma só porta. Há um só povo. E esse povo de Deus não está dividido em instituição religiosa, denominação igreja. Esse povo de Deus tem a unanimidade pela fé em Cristo, pelo vínculo da paz, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, onde esse povo forma um só corpo. Você está entendendo isso? É um só corpo, igreja, que é formado por vários membros, pessoas. Não é por ministérios. Igreja, instituição do homem. A igreja de Deus é formada por vários membros que são pessoas que formam um corpo só, guiado por uma só cabeça, que é Jesus. Hoje não. Essa igreja, divisão de ministérios, guiada pelos pastores, presidentes, não é a igreja de Deus. O evangelho de Cristo não é uma religião evangélica. Não é uma igreja evangélica. O evangelho de Cristo é uma informação que forma discípulos de Cristo, que são cristãos, tornando-se membros do corpo que é a igreja de Deus. E esses membros estão em todos os lugares da terra. Onde tiver um ou dois, ali está um membro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é vista por Deus dentro de instituição. Deus não vai dizer, a minha igreja é a instituição Assembleia de Deus. A minha igreja é a instituição batista, adventista, presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil. Deus é amor. A minha igreja é a universal, é a católica. Não. A igreja de Deus não é isso. Não é esses ministérios, instituição. Quando Deus olha do céu, ele vê na terra um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, o seu Filho. Um povo que creu e se converteu a Jesus. Esse povo é a igreja de Deus que ele contempla lá do céu, que ele guarda, que ele protege e que as portas do inferno não prevalecem, que ele vai tirar deste mundo a igreja, pessoas, não igreja, instituição, para o povo estar dentro dela, para ser de Deus. Está entendendo isso? Então, meus amados irmãos, que vocês busquem aprender mais o que é pecado, o que é servir a Deus, o que é honrar a Deus, o que é adorar a Deus, o que é estar em Deus. Vocês precisam aprender isso. Não vivam a fé cega dentro da religião, como os grupos religiosos vivem. Não, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. O evangélico diz que é de Deus. O espírita diz que é de Deus. O testemunho de Jeová diz que é de Deus. Os mormons diz que é de Deus. Os católicos diz que é de Deus. Todos dizem que são de Deus, estão servindo a Deus, estão adorando a Deus nas suas igrejas, nas suas reuniões, nas suas devoções, nas suas posturas religiosas. Mas eu convido você a aprender e conhecer o que é ser de Deus. Como é que eu sou de Deus? Por onde eu sou de Deus? Qual o meio que me leva a ser de Deus? Aprenda isso.
Aprenda o que é pecado. O que é que me leva a pecar contra Deus? O que é que me leva a pecar contra meu irmão? Eu tenho que entender o que é o pecado contra Deus e o que é o pecado contra o meu irmão. Está entendendo isso? O povo tem que ser ensinado nisso. Não é informalidade religiosa, usos e costumes, pecados capitais. O povo tem que aprender as lições espirituais de Deus para a formação, para a perfeição, para a edificação, para o conhecimento, aonde você vai estar firme e cada dia mais firmado em Deus, pelo conhecimento da sua palavra, da doutrina de Cristo, que forma em nós discípulos de Cristo, para seguir a Ele, pela doutrina dEle. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Meus irmãos, precisamos de homens levantados por Deus, que esteja compromissado com Deus. Não que seja homens, negócio de sistema. Não homens que jurem fidelidade à doutrina de igreja ou a nenhum pastor presidente. Nós precisamos de homens, não homens que estejam preocupados em estar se apresentando em púlpito de igreja. Não homens que estejam preocupados em estar dentro de ministérios de igreja, para não perder a oportunidade. Nós precisamos de homens que esteja compromissado com Deus para pregar a verdade do Evangelho, para agradar a Deus e não a homens, não a igreja, não a líder, não a pastor presidente, agradar a Deus, advertindo a todos, seja quem for ele. A autoridade é quem está na verdade, é quem está com a palavra. Se aquele que diz que é o maioral da igreja, o pastor, estiver errado, tem que ser corrigido com a palavra, pela palavra, por quem está na palavra. Não, mas ele é autoridade, que ele é pastor. Quem disse isso? Aonde Jesus disse isso? Aonde Jesus disse, olha, o pastor é o maioral no meio de vocês. Ele é autoridade. Ele é quem domina. Quem disse isso? Ouçam a ele, sigam a ele. Jesus nunca ensinou isso. Jesus disse, creio em mim, guardem a minha palavra, venham a mim, sigam a mim. O pastor da nossa alma é Jesus. Aquele que tem a vocação para ensinar entre a congregação tem que estar sendo observado, porque se ele ensinar errado, tem que ser corrigido. Amém, meus irmãos? Então, busquem aprender e conhecer mais de Deus, para que vocês, cada dia mais, estejam firmando sua fé verdadeiramente em Deus, aprendendo e sendo ensinado com a verdade, pela verdade que liberta.